Olá, trespacenses e audiência das redes sociais da Prefeitura Municipal. Estamos aqui com mais uma edição do podcast Conexão Três Passos, um canal com a comunidade. E hoje a gente vai conversar com a Cris Seidel, secretária de Administração do município, trazendo várias questões, entre elas as compras governamentais e a nova licitação. Nós começamos esse trabalho de compras governamentais na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação em meados de 2022. O objetivo desse processo era fazer com que mais empresas de Três Passos pudessem vender para o município. Hoje a gente tem uma evasão de capital porque acabamos comprando de outros municípios, de empresas de outros municípios. Então, esse projeto de compras governamentais ele está ancorado nisso. Nós buscarmos uma forma de informar, preparar melhor, qualificar o empreendedor trespassense para que ele esteja apto para participar das licitações. Então, esse processo passa, com toda certeza, pela Secretaria de Administração do município. E por isso, nós estamos aqui com a Cris para falar um pouco mais sobre esse projeto, né, Cris? E principalmente a respeito das licitações. Olá, Carton. Olá, comunidade. É um projeto bem importante para o município, porque a gente busca com ele agregar maiores compras dos munícipes, né, principalmente aqui de Três Passos mesmo, porque é um dinheiro que vai entrar, que vai sair da prefeitura, mas vai ficar aqui no nosso município. Então, vai gerar renda no município, né? As compras parecem difíceis assim para os fornecedores, às vezes se tem uma visão de que é algo complexo, mas à medida que os fornecedores começam a participar, se torna algo bem mais simples, né? A prática torna o procedimento simples. Então, nós gostaríamos de explanar que toda a equipe de compras do município está à disposição. Existem empresas locais que estão fazendo assessoramento também para aqueles empresários que não querem dispor desse tempo para se dedicar à documentação, à fase de lances, pois o procedimento agora na nova lei de licitações ele é eletrônico, né? Então, todos os procedimentos passaram a ser eletrônicos, então o cadastro é dentro de um portal e nesse portal se acessam todos os demais dados e se faz a licitação em si. Então, estamos à disposição para auxiliar nessa nova fase também. Esse processo de mudança de formatação das licitações, a gente, né, acredita que ele aconteça para melhorar sempre, né? E a gente ouviu muito falar no cunho, na questão de que os objetos dessas compras tenham melhor qualidade. Né? Então, são questões importantes, né, para ir aprimorando a licitação, ou seja, a compra das prefeituras para suas, né, necessidades. Cris, eu gostaria que você falasse assim, quais são as modalidades de licitação que a gente tem hoje, com essa lei nova. Com a lei nova, nós temos 2 procedimentos que são os mais utilizados, que é o pregão eletrônico, né, para aquisição de todo e qualquer tipo de bem. E temos também a concorrência pública. A concorrência pública é utilizada para as licitações de obras, para a contratação de serviço de obras, tanto projeto quanto execução de qualquer obra no município vai ocorrer por concorrência. Não mudam os prazos e nem muda a forma, é o nome que muda com prazos diferentes para situações diferentes. Se eu vou licitar um projeto de obra, eu posso fazer uma concorrência com 10 dias úteis. Se eu vou licitar uma obra complexa, o prazo da licitação aumenta para que o fornecedor tenha tempo hábil para se preparar, para preparar uma equipe, para analisar todos os dados técnicos, né? Então, é essa a inovação da lei, os prazos para execução. O pregão eletrônico, ele é o que mais é utilizado, né? Então, porque se eu vou comprar material de expediente, se eu vou comprar
material gráfico, gêneros alimentícios, veículos, tudo é por pregão. É a modalidade adequada. E aí, dependendo do tipo de objeto, se for serviço, é 10 dias úteis, né, da publicação do edital, e se for a aquisição de bens, 8 dias úteis da data da publicação. Então, há um tempo razoável para o fornecedor se preparar, né? O fornecedor querendo participar, a documentação é de praxe. Então, ontem nós apresentamos no Centro Empresarial, então, a cartilha do fornecedor, onde tem os dados básicos para os fornecedores conseguirem vir vender, né? Então, tem os sites de acesso ao portal de compras públicas, que é a ferramenta utilizada, onde a gente faz o pregão. Tem os e-mails da divisão de compras, tem os telefones de contato. Então, tudo isso facilita para o fornecedor vir vender para nós. Importante que, com certeza, alguns empreendedores eles questionam, né? São coisas assim bem de praxe mesmo. Antes o pregão era presencial. Isso facilitava um pouco as empresas locais. Hoje não existe mais isso. Não existe mais a modalidade, quer dizer, existe a modalidade presencial, né? Mas ela deixou de ser utilizada. A regra é o eletrônico. Eu posso fazer um pregão presencial desde que eu justifique a razão pela qual e essa razão depois e grave toda a sessão. E essa razão que eu justificar, depois ela vai para os órgãos de auditoria e tem que ser aceita, né? Então, a gente tem o hábito agora, é a regra, de fazer o pregão eletrônico. E antes tinha-se essa noção de que o presencial dava maiores privilégios aos participantes locais. Não é fato, né? O de fora podia mandar os envelopes e participar com seu preço. Os daqui iam ter que concorrer de igual forma com qualquer outra empresa que viesse. Claro, a modalidade eletrônica ela leva o certame para o país inteiro, né? Mas os fornecedores de fora também têm que levar em consideração o custo da entrega, que o nosso aqui mais próximo sempre vai ter um custo menor para nos fornecer, na questão de entrega pelo menos, né? E nós temos a situação de desempate ficto também, previsto na Lei Complementar 123, de que as empresas locais elas têm até 10% de vantagem, né, nas propostas para poder ofertar um novo lance. Então, isso está sendo aplicado, né? No caso da empresa ser MEI, PP ou EMEI, ela tem essa situação de empate ficto que ela pode se aproveitar se quiser, né? O próprio sistema faz essa chamada para ela. Isso também está ali explicado na cartilha do fornecedor. Sim, é uma cartilha bastante completa, né? Quem tem a intenção de vender para a prefeitura, está toda a informação ali. E para quem já vende também, né? Vai entender melhor essa nova licitação. Mas poderia falar para nós, Cris, o procedimento todo, o passo a passo, né? Que a gente... O passo a passo da licitação. Isso. Então, a licitação ela inicia com uma fase interna, que é a organização interna, né, dos órgãos do município para fazer uma aquisição. Então, o secretário se organiza, pensa no que é necessário para atender a municipalidade ou uma necessidade interna, faz o estudo técnico preliminar, que agora é uma exigência de lei também, onde tem vários quesitos que devem ser preenchidos, a finalidade que eu quero atingir com essa compra, o prazo de entrega, se eu tenho dotação orçamentária, recursos para adquirir, qual a melhor forma de adquirir, né? Elabora a parte interna, faz a coleta de preços, coleta preços em órgãos públicos, faz a média desses preços e gera um processo. Esse processo vem para a divisão de compras, nós damos os andamentos internos, que é a autorização prévia do prefeito, parecer jurídico quanto à legalidade, né, de todo esse andamento, se está tudo correto. E aí a gente gera o edital. E o edital é publicado. Então, todos os nossos editais hoje são publicados no site do município, para facilitar. As nossas compras diretas também são publicadas hoje no site do município. Então, para aquela empresa municipal que não quer muita burocracia, não quer organizar muito documento, ela pode acompanhar diariamente no site do município, lá no ícone licitações, compras diretas e editais, e verificar lá se é do ramo dela. Eu tenho interesse em participar numa compra direta. Então, aí é só o envio de uma proposta por e-mail.
A gente, para não prejudicar os demais fornecedores que já ofertaram preços na fase interna de coleta, a gente publica lá que tem a intenção de adquirir o determinado bem ao preço médio de, e aí quem quiser ofertar propostas no prazo de 3 dias úteis pode mandar essa proposta por e-mail. A gente fecha essa compra no 3º dia, né? E aí verifica os elementos. Quem mandou o menor preço? Observou o descritivo, mandou o menor preço, a gente faz a aquisição dessa empresa. Claro que não é somente para as empresas locais, se outras regionais tiverem interesse, estiverem acompanhando o site, podem fornecer também. Mas é o procedimento desburocratizado, né? Sem toda aquela exigência de negativa, sem a exigência do fornecedor entrar lá no portal de compras públicas, acompanhar a fase de lances. Então, esse é o simplificado das compras diretas, né? Aí temos o procedimento de licitação mesmo, que então é a modalidade de pregão eletrônico e de concorrência eletrônica, para aquisição de bens cujo valor ultrapasse 50 mil no exercício, né? Esses 50 mil, inclusive, já estão atualizados, né? Esse é um valor que modificou, né? Esse é um valor que modificou. Antes era 17.600, hoje a compra direta passou para 50 mil, mas, claro, não é 50 mil de caneta, não é 50 mil de lápis, é 50 mil por família de objeto, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, porque o nosso município consome bastante, né? Então, a gente faz bastante compras, a gente compra bastante, então a gente tem que primar pelo procedimento licitatório, né? E tem ainda, para quem questionar, por que o município de Três Passos faz o eletrônico? Há situações previstas na própria lei que municípios de menos de 20 mil habitantes seguem um determinado rito por mais 2 anos, né? E quem tem mais de 20 mil habitantes já está obrigado a cumprir a lei de uma forma plena. Então, alguns municípios aqui próximos fazem assim, o município de Três Passos não faz. Nós temos mais de 20 mil habitantes, então para nós já estão valendo todas as regras, né? Sim. Tem uma questão que a gente também sempre é interpelado, né, pelos empreendedores. Eu aqui no município vizinho eu vou lá e consigo vender direto, né? Por quê? Porque os valores, né, os valores que não necessitam, que possam ter a compra direta, para eles representam muito mais que para nós, né? Exatamente, exatamente. Talvez as aquisições que eles vão fazer no exercício sejam com um vulto menor, então não vai ultrapassar a margem delimitadora, né, da lei. A outra situação é que municípios com mais de 20 mil habitantes são auditados de uma forma diferente pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Então a amostragem é maior. Aí, como nós temos uma equipe muito bem preparada na divisão de compras, né, são profissionais que estão em constante leitura, em constante aperfeiçoamento, a gente busca fazer o mais correto possível. Se erramos, erramos não por vontade própria, né, mas às vezes por interpretação, e estamos sempre abertos a entender melhor a lei, e se estivermos com algo que não esteja 100%, vamos adequar. A gente busca uma perfeição na prática do sistema de licitações, né? Nós queremos atingir esse percentual máximo. Para quê? Para garantir também para os fornecedores que procuram o município de que há ali uma transparência total dos atos, né? Como a gente brinca, dá para sempre dormir de consciência tranquila, porque atinge-se o objetivo. É bastante importante. Antes eu tinha colocado, né, esse pequeno detalhe, não tem mais a presencial, né? Então dificultou um pouco. Mas tem uma outra regra que também contribui, né? Dos 10%. Sim, sim. Essa regra já é antiga, se colocava, inclusive, em outros editais, mas normalmente ela não é observada, né? No processo eletrônico, ela já fica demarcada, o próprio sistema já faz alertas constantes aos participantes, né? Então, como é um ato novo, eu, participante, estou lá logado no meu computador, lá na minha empresa, ou lá na minha casa, de qualquer local, e aí vem esse alerta para mim, eu estou atento porque eu estou operacionalizando o sistema, diferente de quando eu sento numa sala com outros 3, 4 fornecedores. Muitas vezes eu estou preocupado apenas na fase de lances e as instruções que me são dadas talvez não sejam receptivas assim com aquela atenção necessária, né? Então eu acho que facilitou o processo eletrônico. Mas explica resumidamente assim o que é exatamente esses 10%.
10% aí? Nós temos duas previsões na lei, né? Na Lei Complementar 123 de 2006, que fala sobre as microempresas, as empresas de pequeno porte e as MEI. Essas empresas, há um fomento para que elas se desenvolvam nas regiões. Então, há duas disposições legais, que é o empate ficto de 5% e o empate ficto de 10% para empresas locais ou regionais. Ou seja, as locais e as regionais têm uma vantagem. Elas têm ainda uma vantagem sobre outras MEs localizadas em outros locais que não local e regionalmente. Então, elas têm uma partida já maior, né, uma margem maior de disputa. Então, o sistema vai fazer esse alerta de que há MEs concorrendo, de que há ME local concorrendo, e ao finalizar ali a fase de lances, eu, sendo local, vou ter o direito de ofertar uma nova proposta dentro desses 10% de empate. É importante isso. É importante isso, sim, porque parece não ser, mas né? Porque se eu sou local, eu tenho essa condição. Eu baixei, digamos, 1 centavo da outra proposta e eu tenho o direito a fazer a entrega, a assumir esse contrato. Para entrar na licitação, é preciso estar inscrito, né, no portal. Sim, tem que fazer a inscrição no portal. Mas eu não preciso fazer essa inscrição prévia. Eu faço essa inscrição quando eu me interessar em determinado negócio, aí eu faço a inscrição. Tem vários tipos de inscrições, tem a inscrição por certame, tem a inscrição mensal, tem a inscrição anual. Cada uma delas tem um determinado preço, que não é para o município de Três Passos, não é para a prefeitura, esse dinheiro não vem para nós, é para a operacionalização do próprio portal, do próprio sistema. Porque esse sistema ele dá um amparo total ao fornecedor, né? O fornecedor, se tiver qualquer dúvida a respeito de inserção de documentos, prazos, liga para o portal e eles dão todo esse suporte, né? Então, esse valor é uma taxa de manutenção deles, não é fixada por nós não temos nenhuma gerência sobre isso, né? Na verdade, assim, vai depender, né, do empreendedor que quer vender. A modalidade, ele quer fazer uma venda para a prefeitura, ele vai lá e se inscreve. Se inscreve naquele processo. Isso. Ou, se ele pretende, vamos dizer assim, investir nesse segmento de trabalhar com licitações, de repente é interessante. Exatamente, tem empresas que elas se aperfeiçoam em participar somente de licitações, né? Muitas vezes elas têm um escritório bem pequenininho, onde elas passam o dia todo fazendo análise das licitações que são lançadas para vender para os órgãos públicos, porque o órgão público normalmente ele paga certinho, né? É um dinheiro certo, é um compromisso firmado, entregou dentro do prazo do edital, vai estar recebendo. Então, vai lá, encaixota o produto, faz a entrega e está resolvido. Não tem aquela necessidade de fazer o atendimento ao público em si. Então, tem empresas que se especializam nessa área, né? Os nossos fornecedores locais aqui, se tiverem interesse, eles podem acessar o nosso site e verificar lá quais os negócios que para eles são interessantes. Aí, acessando, verificando o edital. Eu quero participar de material de expediente. A minha empresa tem vários itens, né, e quer participar somente desta. Se credencia no portal de compras públicas somente para essa licitação. Eu quero vender material de expediente para o país inteiro. Se credencia lá no anual e participa de todas as licitações que o portal for anunciando, né? Outro meio hoje do fornecedor verificar as licitações que são lançadas é o Portal Nacional de Compras Públicas, né? Então, quem quiser se aprimorar em vendas governamentais pode fazer esse acesso no Portal Nacional de Compras Públicas, onde instantaneamente, se tu fez a licitação, tu tem que fazer a conexão com esse site, que é do governo federal, e momentaneamente ela está lá publicada com o edital, com o aviso de publicação, tudo certinho, e eu posso participar do país todo, né? Bem importante isso. Para quem quiser anotar aí, vai aparecer na tela o site do município, né, para quem não sabe, www.trespassos.rs.gov.br. Tem o Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, pncp.gov.br. Tem o Licitacom, que é https://tcers
E tem o portal de compras públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Anota aí. Cris, e se a empresa tiver alguma dúvida, qual o procedimento que ela pode fazer? Publicado o edital, né? No próprio edital, no próprio corpo do edital, nós temos as regras como ele vai acontecer. Então, lá tem um campo específico onde fala da questão dos esclarecimentos e das impugnações. Os esclarecimentos são quando o fornecedor tem alguma dúvida e manda um e-mail, pode fazer uma ligação. E se a gente não conseguir esclarecer por ligação, formaliza no e-mail, a gente encaminha para a secretaria que fez o pedido da compra e a gente esclarece aquela dúvida do fornecedor. Acontece muito assim em produtos que, às vezes, por exemplo, o pão, né? O pão é comprado por quilo, então é quilo ou constou unidade de qual pesagem, fiquei em dúvida quanto à cor de algum produto, fiquei em dúvida quanto ao tamanho. Então, faz um pedido de esclarecimentos por e-mail, por ligação telefônica e a gente dá essa orientação. A impugnação é o remédio para que alguma cláusula do edital não esteja adequada, não esteja redigida da forma correta, ou eu acho que não está dentro do procedimento legal, então eu faço uma impugnação. O prazo sempre é de até 3 dias úteis antes da sessão, né? Então o fornecedor ele tem que se atentar a fazer dentro desses prazos para dar isso, tem que ficar ligado para a gente ter o tempo necessário de verificar e fazer os esclarecimentos, né? Dúvidas quanto a prazo de entrega, posso prorrogar, não vou conseguir entregar nos 10 dias fixados no edital, tem possibilidade de prorrogação, dá para alterar, né? O equipamento está faltando alguma coisa lá que o meu equipamento acaba ficando fora. Então, tudo isso é impugnação ao edital. Faça a impugnação e é importante dizer que, às vezes, o fornecedor não quer fazer uma impugnação, não quer fazer um pedido de esclarecimento, pensando que a equipe de compras, depois, de repente, não vão me atender bem ou vão ficar ressentidos. Não tem isso, pessoal, né? Nós estamos lá para ajudar. Faz parte do processo. Faz parte do processo, justamente. Foi inabilitado, tem a questão depois de recurso. Se quiser interpor, pode interpor o recurso. Todos os meios que forem previstos no edital podem ser utilizados pelo fornecedor para que a gente amplie essa disputa, para que a gente consiga cada vez ter um grupo maior de fornecedores para venda para o município. É bom para o fornecedor e é bom para nós, né, Carton? Porque quanto mais pessoas estiverem participando, quanto mais pessoas locais estiverem participando, as nossas compras diminuem o preço, né, e sobra dinheiro para aplicação em outros setores, saúde, educação e assim por diante. É importante esse controle. Qual o prazo mínimo para analisar os termos do edital? São os prazos de publicação, né? Então, eu faço uma publicação de um edital de aquisição de bens, um pregão eletrônico. Ele tem publicação de 8 dias úteis até o certame. Nós, quando conseguimos, damos prazo maior, né? O nosso prazo fixado fica até maior. Às vezes são 10 dias, às vezes são 12 dias, mas o prazo mínimo exigido por lei são 8 dias úteis. Então, dentro deste prazo, você tem até o 3º dia antes da licitação para fazer o pedido de esclarecimentos ou de impugnação. Ele tem todo esse tempo para fazer a análise do edital, ver quais são os requisitos para participação, como inserir a proposta, né, para trabalhar o valor da proposta, para ver a possibilidade de qual o meu preço mínimo que eu consigo fazer para a venda, né, porque depois na disputa, às vezes, até o fornecedor ele se empolga e pode estar queimando, inclusive, a margem de lucro necessária dele para fazer a entrega do bem. Então, é bem importante que, nesse prazo de publicação do edital, o fornecedor consiga fazer toda essa análise. Como você colocou na palestra, ele tem que ir para o certame, né, ir para a disputa lá sabendo até onde ele pode ir. Exatamente, até onde ele pode chegar. Uhum. E você teve um momento lá que você, né, falou da atenção. Tem detalhes que tem que... E o prazo é um desses pontos. O prazo é um deles, exatamente. As compras diretas, por exemplo, a gente faz a publicação, publicamos o edital hoje. Então, a contagem do prazo começa na sexta.
segunda e terça. Fechamos a contratação na quarta, mas o último dia para envio de proposta por e-mail é na terça-feira até às 5 horas da tarde. Isso tudo já está delimitado no edital de compra direta, né? Então, o fornecedor vê, tem interesse, né? Ainda quando é publicado na quinta-feira, na sexta-feira, ganha o final de semana, né? Mas quando é publicado na segunda, o tempo fica um pouquinho mais curto, né? Porque a exigência são 3 dias úteis. Então, é preciso que pense a respeito, tenha interesse e faça logo o envio da proposta. Porque na correria do dia a dia, às vezes tu deixa para fazer depois e depois o prazo já se esgotou. E aí não há mais o que se fazer, né? Para a gente ser bem didático, vamos colocar aí na tela também algumas informações importantes, né? Que são quais os documentos para a habilitação da empresa. O ato constitutivo da empresa, a inscrição do CNPJ, né, ou do cadastro de pessoa física, prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A prova de regularidade com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, com certidão negativa, né? Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, também com certidão negativa, e certidão negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial. Parece bastante documentos, mas isso faz parte, né? Faz parte. Estão previstos em lei, então não há como nós retirá-los, né? São os documentos mínimos exigíveis e estão todos disponíveis na internet. A gente até, assim, quando o fornecedor precisa, não sei aonde localizar esse documento. Só solicitar para nós, a gente manda o link do site, acessa, o acesso fica bem mais fácil, né? Então, eu não sei aonde consultar o FGTS. A gente linka, a gente ajuda, né? Então, porque nós temos interesse, sim, de termos fornecedores, principalmente os nossos daqui, né? Mas se eles não vierem participar, não há como, né? Sim, é como aquele caso, né, que a gente até comentou ontem, né? A gente precisava de um serviço e havia 2 empresas no município que faziam esse serviço e não participavam da licitação. Aí deu vazia a primeira, né? Nós fomos lá, né, a equipe da administração juntou todo o material para essas 2 empresas, as 2 participaram, uma delas ganhou, forneceu o serviço. Então, se é preciso a gente, né, trazer toda essa ajuda, esse auxílio, a gente vai fazer, porque é do nosso interesse, como disse a Cris. Sim, nós temos a sala do empreendedor, né, com 2 meninas qualificadas lá para auxiliar. Nós temos toda a divisão de compras, onde tem servidores que também auxiliam. A gente não consegue auxiliar na fase ali da proposta, né, por causa até da questão de sigilo de proposta. Mas a parte documental, que é o que normalmente as empresas acham o mais complexo, ou mais chato de fazer, esse a gente dá todos os caminhos, né? Então, e depois que tu fizer 2, 3 vezes, se torna muito fácil e rápido de fazer, né? Então, a primeira, talvez, a empresa perca ali meia hora providenciando documentos. Na segunda vez que for participar, tem algumas negativas que ainda nem venceram, então só vai retirar aquelas que já venceram para substituição. Então, se torna algo corriqueiro e bem facilzinho de fazer. Como eu tinha colocado no começo, lá em meados de 2022, quando a gente começou esse processo assim, né, de compras governamentais, a gente fez uma pesquisa. Por que poucos empreendedores de Três Passos participam? E a pesquisa apontou, primeiro, a prefeitura não paga em dia. Mito. É mito. E a burocracia foi o segundo ponto. Então, tem esse peso, né? Mas como você disse, se a pessoa participa uma vez, 2 vezes, depois acaba, né, entendendo esse processo. Nós temos muitos fornecedores assim que a gente, por insistência, conseguiu trazer, né, e que depois passaram a participar frequentemente e a ganhar também, porque aí já pega a sistemática, vê que a prefeitura de fato paga, né, no registro de preços que tem a questão de reequilíbrio econômico-financeiro.
Então, depois que ela pega essas nuances do procedimento, ela desmistifica a complexidade do processo. E tem o outro lado e passa também. a participar. E tem o outro lado que é, a gente vai estar comprando, né, a prefeitura comprando de empresas de 3 passos, mas essas empresas entendendo todo esse processo, elas vão poder vender para municípios na volta. Exatamente, para municípios regionais. Inteiro, dependendo do produto. Exato. Ou seja, é divisas, mais divisas que vem para o município. É mais um eixo exatamente de atuação da empresa, até para o crescimento dela própria, né? E o que acontece após a conclusão da licitação? Aí nós firmamos ou o contrato, ou a ata de registro de preços, ou a emissão do empenho. Né? O registro de preços a gente trabalha muito com a emissão de empenhos, né? Então, o participante, aquele que é declarado vencedor, ele assina uma ata de registro de preços, onde fica consignado o preço dele, as penalidades, prazo de entrega, tudo conforme o que vai acontecer dali em diante. Então, ele firma esse documento e as aquisições são feitas conforme a necessidade do município. E quando há essas aquisições, ele é informado através da emissão de um empenho, que é a garantia dele de fornecimento e pagamento. Então, o fornecedor recebe o empenho, faz a entrega é recepcionada pelo fiscal do contrato, que verifica se o item está de acordo com aquilo que foi descrito no edital. E, estando de acordo, dá o aceite e já manda a notinha lá para pagamento. Então, hoje nós temos adotado o pagamento a cada 15 dias após a entrega, então está bem rapidinho, né? Não precisa ficar mais esperando um mês inteiro para receber. Entregou, começa a contar o prazo e aí já tem o pagamento na conta. Cris, basicamente, né, assim de uma maneira rápida, mas bem explicada por quem entende, a licitação funciona assim. A gente tem números até, né, bem positivos vamos dizer, a prefeitura compra números de empresas de 3 passos em torno de 42%, 43%. Né, das 42%, 43% aproximadamente dos negócios realizados pela prefeitura são de empresas aqui. Mas o nosso objetivo é que isso cresça para 50%, quem sabe 60%, né, seria bem, bem interessante. E, né, nos colocar à disposição, né, do empreendedor, de quem até está pensando em empreender, porque esse é um caminho bastante interessante, um segmento interessante, né, trabalhar com licitações. Cris, tuas considerações finais aí para nós. As considerações finais são de que, havendo um interesse em participar, venha se informar, nós estamos ali para ajudar vocês. A documentação é simples, o procedimento é fácil. A gente cria aquela noção de que é tudo muito difícil, mas não é difícil, né? Não é difícil quando você tem um apoio de equipe, e nós temos essa equipe pronta para ajudar. Então, vejam os negócios, tenham interesse em vender para nós, ofertem preço, pessoal. Né? A gente mantém os preços de vocês em sigilo, nas compras diretas é feito a média, não é publicado o preço. Então, fiquem atentos às nossas publicações no site, vejam os negócios que são interessantes para vocês e participem. Participem porque isso vai gerar renda para nós aqui no município, vai manter os recursos aqui e vai nos ajudar a realizar as obras que nós temos interesse em realizar para toda a coletividade. Muito obrigado, Cris. A gente agradece a audiência, né, trespassenses, os empreendedores os empreendedores que já vendem para a prefeitura, aqueles que ainda não vendem, e também aqueles possíveis empreendedores que vão abrir o seu negócio e vão buscar um segmento para trabalhar. A prefeitura está sempre de portas abertas para auxiliar, seja na Secretaria de Administração, seja na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, na Sala do Empreendedor. O lugar do empreendedor é lá. Um grande abraço.